Marcos capítulo 12, versículo 28. É um texto muito conhecido, só que nós vamos ver esse texto aqui de uma forma mais profunda. Tá ok? Todos acharam? Tem alguém que está sem Bíblia? Tem alguém? Bíblia é muito fácil hoje, né? Ou você tem a Bíblia escrita, ou você tem a Bíblia no smartphone, ou você tem a Bíblia no tablet, ou no computador. Melhor que a gente tenha a Bíblia no coração, né? Melhor coisa que a gente faz é ter a Bíblia no coração. Principalmente. Acharam? Raízes do avivamento. Antes de eu começar, deixa eu dar a justificativa dessa mensagem. Quando a gente fala de avivamento, eu estava orando essa semana, pedindo ao Senhor, Senhor, aviva-me, aviva-nos. E a gente ora isso, pedindo isso para a nossa vida pessoal, para a vida da igreja, para a vida de todos nós. Nós pedimos isso e isso é o nosso alvo. A nossa oração tem que ser que o Senhor sempre coloque temor nos nossos corações, que a santidade faça parte das nossas vidas, que o arrependimento seja uma marca da nossa vida, que o nosso coração não se endureça diante do pecado, diante do mundo, diante das ofertas do inimigo, que o nosso coração esteja pronto e disposto a obedecer ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida reta diante de Deus. Mas, então, é isso que veio nas minhas devocionais essa semana sobre avivamento. E quando você vai falar sobre avivamento, eu busquei aqui falar sobre a raiz do avivamento. Qual é a raiz do avivamento? E esse texto aqui vai falar sobre isso. Mas esse texto aqui tem coisas muito peculiares, que se você não prestar atenção, não vai ter valido a pena você estar saindo de casa para vir à igreja. Esse texto aqui tem coisas muito minuciosas que fazem toda a diferença. A Bíblia é assim, os detalhes fazem toda a diferença. As entrelinhas é que fazem toda a diferença. Tá ok? Amém? Então vamos lá. Você sabe que o texto fala do principal dos mandamentos. Um dos mestres da lei, acompanhe comigo, quero que todos acompanhem, não fique voando, não. Acompanhe. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando, observando como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios
e ofertas juntos. Guarde isso aí, sacrifícios e ofertas. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Pode se assentar, como já foi orado. Bom, a frieza espiritual é algo que vem sobre as nossas vidas em determinados períodos. Você se sente, nós nos sentimos, em alguns momentos nós nos pegamos e às vezes nós nos sentimos frios espiritualmente. Quem já passou por isso aí? Levante a mão. Levante a mão. Aqui as minhas duas mãos levantadas. Ok? Isso é normal. A gente se pega de repente e fala: meu Deus, eu acho que eu estou frio espiritualmente falando. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Não solte ainda, por favor. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu acho que, sei lá, eu estou passando uma fase muito difícil. Parece que Deus está muito distante de mim. Quem já passou por isso? Parece que Deus está a quilômetros, milhares de quilômetros distante de mim. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu não consigo mais sentir a unção de Deus. Eu nem mais falo em línguas estranhas. Eu não consigo, eu não glorifico a Deus como eu glorificava antes. Antes eu dava cada glórias a Deus que abalava as estruturas do prédio. E a gente começa a achar que estamos frios espiritualmente falando, em detrimento desses fatos. E a gente começa a se culpar, a gente começa a se cobrar, a gente começa a se chicotear. Daqui a pouco a gente pega uma receita lá, olha, você tem que pegar o milho, joga o milho no chão, ajoelha. Se o milho for pouco, você pega tampinhas de garrafa, ajoelha em cima da tampinha de garrafa e fica ali. Ou então você vai para o monte e fica no monte lá 3 horas de joelho. Quando você sair do monte, você vai estar bem espiritualmente, você vai estar avivado. Bom, existem muitas causas da frieza espiritual. Inúmeras causas da frieza espiritual. E a gente tem que analisar nesse texto aqui o que é frieza espiritual e o que são e quais são as raízes do avivamento, daquilo que faz com que a gente esteja vivo diante de Deus. Porque o que é avivamento? Se eu disser o que não é avivamento, eu posso dizer para você que avivamento não é. O que não é o avivamento? Bom, eu respondo o que não é avivamento dizendo o que é avivamento. Avivamento é estar vivo diante de Deus. Se você está vivo diante de Deus, significa que você está avivado. Agora, quando você não está avivado, é porque você está morto. Nessa relação do homem com Deus, você está morto. Mas aprove a Deus avivar-nos. Aprove a Deus nos trazer para a presença do seu Filho, Jesus Cristo. E a partir do momento que Deus nos trouxe, pelo próprio Filho, a sua presença, nós começamos a viver uma vivificação. Nós estamos vivos, espiritualmente falando. Diga amém. Nós estamos vivos, espiritualmente falando. Você largou o pecado, você largou o mundo, você largou o diabo, você largou tudo que não prestava. Se você roubava, você não rouba mais. Se você furtava, você não furta mais. Enfim, você está vivo. Você agora tem uma percepção, nós temos uma percepção de Deus. Nós temos a percepção do Senhor. Quando nós fazemos alguma coisa errada, rapidamente vem o arrependimento e nos leva a nos contristar diante de Deus. Nos leva a pedir perdão diante do Senhor. Então eu quero te dar uma boa notícia, eu quero tirar um fardo do seu ombro. Você está vivo. Diga amém.
Você está vivo. Se você está se arrependendo dos seus pecados, você está vivo e muito vivo, vivificado e vivendo um ótimo avivamento, um grande avivamento. Você está vivendo isso. Você está vivendo isso. Bom, o texto fala de uma parte onde Jesus traz ensinos. Jesus entra em Jerusalém, capítulo 11, e no versículo 20, até o capítulo 13, Jesus traz alguns ensinamentos. Então Jesus, ao entrar em Jerusalém, Jesus começa a ensinar. Na semana da paixão, na semana mais crucial, na semana mais terrível, na semana mais angustiante, Jesus começa a trazer os ensinamentos mais marcantes para o povo de Israel. Ele caminhando para a cruz, ele traz alguns ensinamentos. E o nosso texto, ele está inserido no ensinamento do amor. Então Jesus caminhando para a cruz, ele é interrogado pelo escriba. O escriba pergunta. Qual foi a pergunta no versículo 28? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, Senhor, qual é o mais importante? E Jesus responde: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, quem eram os escribas? Quem eram os escribas? Os escribas eram homens que tinham o poder da escrita e da leitura. Eram homens que tinham uma elevação social muito grande na sociedade de Israel em virtude dos romanos. Eles eram também pessoas que ensinavam as escrituras. Eles eram homens que tinham o poder do ensino. Então, esse escriba chegou diante de Jesus. Imagine você, Jesus na semana da paixão, indo para Jerusalém. O escriba chega para ele e pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus, tendo sido, já estava passando por um processo de desgaste emocional muito grande. Ele foi questionado. Os escribas, antes de perguntarem, esse escriba, antes de perguntar para Jesus qual é o maior dos mandamentos, esses escribas discutiram com os discípulos acerca da natureza de Jesus. Esses escribas disseram que Jesus estava blasfemando. Como é que pode ele dizer que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Esses escribas, eles acusaram Jesus por Jesus comer com cobradores de impostos. Esses escribas disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Esses escribas disseram que Jesus permite que os discípulos comam com as mãos impuras. É aquela luta que existia, né? Não, mas os discípulos dele faz tudo errado. Os meus discípulos, os nossos discípulos, são os que fazem tudo certinho. Os discípulos dele, olha lá, que anda lá, ó. Come com pecador. Vai comer, não lava a mão antes de comer, não estão seguindo a regra de Levítico. Esses mesmos escribas questionaram a autoridade de Jesus. E quando Jesus, lá no capítulo 15 de Marcos, versículo 31, olha só o que esses escribas fazem com Jesus. Versículo 31, Jesus, já na cruz, no ato da crucificação, olha o que o escriba faz com Jesus. Da mesma maneira, o chefe dos sacerdotes
E os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a todos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Então esse escriba que pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, eles submeteram Jesus a todo tipo de humilhação antes da semana da paixão e no fim. Eles perseguiram Jesus de todas as formas. Eles ultrajaram Jesus de todos os jeitos. Eles tentaram desqualificar o mestre de todas as formas que você pode imaginar. Talvez você pense assim: poxa, eu sofro demais, pastor. Ô, pastor, eu sofro tanto, sofre nada. Sabe de nada, inocente. Sofre nada, quem sofreu foi Jesus. Quem sofreu foi Jesus. Esse sim sofreu. Esse sim passou lutas terríveis. Só que Jesus também falou algumas coisas em relação aos escribas. Os escribas, eles não eram apegados à palavra de Deus, eles eram apegados mais à tradição. Os escribas, eles engoliram as casas das viúvas e faziam longas orações. Sabe aquelas longas orações? Você tem que orar 2 horas para que Jeová responda. Bom, se você acreditar que Deus possa responder uma oração de 15 segundos, eu acredito. Porque eu já tive orações de 10 segundos que foram respondidas. Não estou dizendo que você tem que orar só 10 segundos. A consagração é importante, a oração é importante, o jejum é importante, isso tudo é importante. Mas isso, os escribas gostavam de se gabar. Marcos 8:31, eles rejeitaram a Jesus. Marcos 10:32, os escribas condenaram Jesus e entregaram Jesus. Marcos 11:18, eles procuraram de algum modo matar Jesus. Marcos 14:43, eles enviaram a multidão com Judas para prender Jesus. Marcos 14:53, os escribas estavam presentes quando Jesus estava sendo acusado. Nós estamos editando um documentário de Israel, onde tem uma parte lá que eu falo do julgamento de Jesus. 25 erros do julgamento de Jesus. Eles estavam julgando Jesus como réu de morte, Marcos 14:64. Eles amarraram a Jesus e levaram Jesus a Pilatos, Marcos 15, versículo 1. Só que tudo isso os escribas fizeram, junto com outras pessoas. Só que no capítulo 2 eles perguntam para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Acho que se fosse um de nós, a gente fala assim: rapaz, vai para o inferno com essa pergunta. Vocês aprontaram comigo. Me testaram de tudo quanto é jeito. Vocês acabaram com o meu ministério, acabaram com a minha história. Humanamente falando, eu estou arrasado. Humanamente falando, eu estou desmoralizado. Queridos, o ministério de Jesus foi desmoralizado. Desmoralizado. Jesus passou as mais altas humilhações no seu ministério. O cara ainda chega e pergunta, né? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Depois de tanta coisa que aconteceu na narrativa de Marcos. Aí Jesus responde: primeiro mandamento, meu filho. Aí pode jogar aí, por favor, Henrique. Amar a Deus. Não pode jogar, isso aí é no final, desculpa. É no final. Amar a Deus. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que quando ele responde aqui amar a Deus, ele diz aqui, o que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Amar o Senhor, ele fala, de todo o nosso, repete comigo, coração. O que é amar a Deus de todo o nosso coração? Coração é onde tem os planos secretos. Quando a Bíblia fala amar Deus de todo o nosso coração, a Bíblia está falando de um lugar onde existe uma reflexão. A Bíblia está falando do lugar da decisão. Amar a Deus de todo o coração
Um ambiente onde tem planos secretos. Planos que só Deus consegue alcançar. O que é amar a Deus de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração é estabelecer, pela graça do Senhor, uma relação tão profunda com Ele, que o examinar de Deus no nosso interior não nos leva a baixar a cabeça e a se sentir reprovado por Deus. Por isso que cuidado com esse negócio de fogo, avivamento, fogo, avivamento. O amar a Deus de todo o coração é um lugar secreto, um lugar que ninguém consegue alcançar, um lugar que a sua esposa não consegue alcançar, um lugar que seu marido não consegue chegar, um lugar que ninguém sabe o que está lá dentro, somente Deus. Amar a Deus de todo o coração é o ambiente mais abscôndito da vida do ser humano. Amar a Deus de todo o coração é o lugar da decisão. É o lugar das falcatruas internas da vida. É o lugar onde nós planejamos o insucesso ou a morte do próximo. O coração é um ambiente fértil, é um ambiente que só Deus pode alcançar. Como nós pecamos nesse ambiente. E os pecados que nós temos nesse ambiente do coração, ninguém vê. E você não tem coragem de falar para ninguém. Os pecados nesse ambiente são coisas que, se você falar para o seu cônjuge, ele se separa de você. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se você falar para o seu irmão aquilo que realmente está lá no seu coração, ele vai dizer: rapaz, tu nunca foi meu irmão, tu é meu inimigo. É nesse ambiente que está a nossa relação com Deus. É nesse ambiente que reside o desafio do cristianismo, do cristão. Aí o texto diz: amar de todo o coração, amar de toda a tua alma. Alma. Isso ele fala em Deuteronômio 6:5. No hebraico, o amar com a alma é amar com toda a vida. A minha vida por inteiro. Reflete um amor de Deus. Reflete uma servidão a Deus. A minha vida toda, em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os aspectos. De toda a minha alma, enfim. Tudo que envolve a minha vida está envolvida no amor, na relação que eu tenho com Deus. Aí o texto também diz: amar com toda a tua força. O que quer dizer toda a tua força? Com todos os teus recursos, tudo que está ao seu alcance, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que nós podemos fazer. Amar a Deus com toda a nossa força é viver com todos os recursos que nós podemos dispor para o reino de Deus. Força é recursos. Força, amar a Deus com toda a nossa força, é justamente usar tudo aquilo que está ao nosso alcance, tudo que eu puder fazer para que o nome de Jesus seja glorificado, eu vou fazer. Aí o cara disse que avivamento é ficar pulando pelas paredes, avivamento é assoprar e o cara cair. Eu estou achando que o cara cai do bafo. Isso é avivamento? Vai para a palavra que você vai descobrir o que é avivamento. Isso é avivamento? Quando eu vou para a palavra aqui, eu digo: eu estou acabado agora. Meu Deus do céu, esse negócio é forte demais. Pastor, o negócio foi forte. Foi forte. Foi forte, todo mundo caiu lá. Ah, é? Cair é fácil. Eu quero ver lá dentro.
as coisas que acontecem lá dentro. Aí que está. Aí que está o amor. O texto fala de todo o nosso entendimento. Envolve pensamento. Como o nosso pensamento é fértil, né? Nós pensamos a 1000 por hora. Como nós pensamos rápido, tudo. De todo o teu entendimento. Aí depois ele diz para o escriba: amar a Deus e amar também o próximo como a ti mesmo. Por que ele fala de amar o próximo? Porque tanto em Deuteronômio e em Levítico existia o imigrante. E o imigrante era muito explorado. O imigrante, ele era... Como você tem em São Paulo, tem os bolivianos, que os paulistas, eu acho que se cair um raio em São Paulo, vai pegar naqueles caras, rapaz. Os bolivianos, os paulistas contratam os bolivianos para fazerem costura, porque os bolivianos estão vivendo lá de forma ilegal, então eles aproveitam a mão de obra boliviana. Não vai pagar INSS, não vai pagar FGTS, não vai pagar nada. Então eles aproveitam aquela circunstância para ter uma mão de obra barata. Cuidado com esse negócio de achar que a China é o melhor lugar do mundo. A China é o lugar onde tem mais exploração social no planeta Terra. Os Estados Unidos vão pagar um preço alto pela exploração que eles fazem aqueles chineses viver. Aqueles caras trabalham 18 horas por dia ganhando uma miséria. O texto está falando é disso. Quando o texto fala de amar o próximo como a si mesmo, o texto está falando da justiça aos desprotegidos, que está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. O negócio está começando a ficar difícil. Aí tá o escriba. Ok, Jesus, o senhor tem a razão. That's ok, como diz o pastor Almeron. Pastor Almeron foi para Israel com a gente ano passado e a gente estava lá no Vale do Meguido, no Armagedon, né? E ele começou a ministrar. E ele muito empolgado e coisa e tal. Ele disse, olha irmãos, quando tiver essa guerra do Armagedon, os judeus vão gritar, help! Help! E Jesus vai dizer, let's go! Let's go! Os escribas reconhecem, that's okay, Jesus Christ. That's okay. Por que os escribas concordam com Jesus? Porque quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus não inventou isso. Isso está lá em Deuteronômio e Levítico. Então o escriba, como era um conhecedor da lei, ele, ok, realmente isso é verdade. Agora eu queria extrair aqui 3 lições sobre o que é avivamento. Amém? Diante desse texto que nós falamos, eu queria extrair 3 coisas aqui. Primeiro, por favor, Jaqueline. A raiz do avivamento está na prática desses mandamentos, mais do que outros gestos religiosos. O escriba fala para Jesus sobre os sacrifícios. Os escribas falam para Jesus acerca desses sacrifícios e dos holocaustos. Realmente esses mandamentos, eles são muito mais importantes do que os sacrifícios e os holocaustos. Pastor, eu estou num período de sacrifício tremendo. Eu estou acabado. O jejum acabou comigo. E esse ano o jejum é de 80 dias. É? É assim que funciona?
O escriba fala para Jesus, realmente esses mandamentos aí. A raiz do avivamento está na prática desses mandamentos mais do que todos os gestos religiosos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força. Já pensou o que é toda a nossa força? Todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que eu tenho que estar preocupado. Se o meu coração está contaminado com alguma coisa que ninguém vê, mas Deus vê, é com isso que eu tenho que me arrepender. Porque é muito fácil se arrepender com coisas que são perceptíveis. É muito fácil você se arrepender, nós nos arrependermos com coisas que são visíveis, com coisas que são altamente prejudiciáveis do ponto de vista da moral, da ética. Poxa, o que é que vão falar de mim se me pegarem roubando? O que é que vão falar de mim se me pegarem com outra mulher, se me pegarem com outro homem? O que é que vão falar de mim se me pegarem fazendo uma coisa errada? O que é que vão falar de mim? Mas o texto não está dizendo sobre isso, o texto está falando de coisas que estão lá no profundo. O texto está falando de coisas que estão lá dentro. Todo mundo aparentemente olha para você, olha para mim, olha para nós, nós olhamos uns para os outros e aparentemente nós estamos bem. Eu aparentemente estou bem, você aparentemente está bem, mas só Deus sabe o que está dentro do meu coração. Só Deus sabe das minhas motivações, ninguém sabe. Não adianta você dizer, minha motivação é muito boa, só Deus que sabe. Porque o mais que eu diga que a minha motivação é boa, ela ainda tem uma pontinha. Ela tem uma pontinha que não é boa. A raiz do avivamento está na prática dos mandamentos, desses 2 mandamentos, mais do que todos os gestos. O amor ao Senhor impulsiona o amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu não vou querer cometer injustiça contra ninguém, eu não vou querer prejudicar ninguém, eu não quero fazer isso, eu quero me arrepender das injustiças sociais. Se eu amo a Deus, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, olha, se eu amo a Deus, eu não vou querer prejudicar o imigrante. Eu não vou querer prejudicar aquele que não tem força. Eu não vou querer prejudicar aquele que é fraco. Eu não vou querer prejudicar aquele que está à margem da sociedade. Eu não vou querer prejudicar pessoas que convivem comigo e não estão no mesmo nível do que eu. Se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu vou querer blindar o meu irmão. Eu vou querer, não é tampar o sol com a peneira, entenda. Mas eu vou querer preservar. Eu vou querer preservar. Eu vou querer preservar. Amém, queridos? Segundo lugar, a raiz do avivamento é mais profundo que holocaustos e sacrifícios. Versículo 33. O escriba fala, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as suas forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Tudo que você e eu fizer, todos os sacrifícios, aqui está falando de sacrifícios do Antigo Testamento e holocaustos do Antigo Testamento, fazendo a ponte para o Novo Testamento, nós temos ainda um sacrifício vivo do nosso corpo. Mas tudo que eu fizer, não vai ter sentido se a minha vida, se o meu coração não tem um reflexo de Deus. Eu posso aparentar ser uma pessoa espiritual. Eu posso aparentar ser uma pessoa que anda com Deus, porque eu dou a paz do Senhor. Mas no meu coração, Deus encontra todas as podridões.
E é nisso aí que Deus quer me tratar, quer te tratar, quer nos tratar. É nisso aí que Deus quer nos avivar. É nisso aí que a gente tem que clamar: Deus, aviva-me. Deus, aviva-me, muda a minha vida, muda a minha história. Esse Deus me aviva-me, não é no sentido de pular, não é no sentido de cair no chão, não é no sentido de ir lá no terceiro céu, não é no sentido de ter novas experiências, olha, porque o culto foi poderoso. Não é nesse sentido. Aviva-me, Senhor, é uma mudança interior tão grande, que o seu interior deixa de te acusar. Que o nosso interior deixe de nos acusar. Aviva-me, Senhor. E eu quero esse avivamento para a minha vida. Eu quero esse avivamento. Eu quero falar com Deus. Deus, me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal. E Deus vai achar algum caminho mal na minha vida, nas nossas vidas. Vai achar sempre. Até o dia do Senhor voltar, sempre Ele vai achar. Mas, quando a gente fizer essa oração, a gente não vai fazer essa oração carregado de culpa. A gente não vai fazer essa oração carregado de sentimentos, de distanciamento, de sentimentos de que a gente tem feito coisas tão horríveis que Deus já se apartou de nós. Por isso que eu falei no início, tenha calma, Deus está entre vós. Ele está entre vós. Tenha calma, Deus está contigo. Se você está aqui ainda procurando arrependimento, Ele está contigo. Tenha calma. Viu? Se você está se arrependendo, se nós estamos nos arrependendo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A terceiro e último lugar. A raiz do avivamento é viver o reino de Deus. Aqui que está a chave. No versículo 34, Jesus responde na sua tréplica. Aqui é um diálogo, né? Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, disse-lhe: não estás distante do reino de Deus. O escriba pergunta para Jesus: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde. Depois ele vem e diz: ok, Jesus, that's all right. E agora Jesus vem e diz para ele: olha, você não está tão distante. Não estás distante do reino de Deus. Só que Jesus não respondeu para ele que o reino de Deus já fazia parte da vida dele. Jesus diz: olha, o reino de Deus não está distante, mas ainda está. Existia uma separação do escriba para o reino de Deus. É aí que está a chave desse texto. O escriba entendeu a questão do amor. Amém, gente? Glória a Deus. Ele entendeu. Não, Senhor, that's all right, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Ah, aleluia, glórias a Deus. Mas não bastava ele entender esse mandamento. Era necessário que ele nascesse de novo. Era necessário que o reino de Deus fosse a realidade do escriba. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto: se você não nascer de novo, não adianta, o mandamento do amor não tem sentido e você não vai conseguir cumprir esse mandamento. A chave do texto está aqui. Não estás distante do reino de Deus. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Você lembra o que Jesus falou para o jovem rico? E o jovem rico respondeu: não, Senhor, essas coisas eu já faço. E por último,
Jesus deixa os discípulos estarrafados e responde: olha, para Deus não é impossível quando os discípulos perguntam acerca da salvação. Quer dizer, o jovem rico, ele precisava ter o entendimento do reino de Deus. Para Deus não era impossível, mas naquele momento, para ele, para aquele jovem rico, estava tendo uma impossibilidade. Então não basta eu entender, eu tenho que amar. Ai meu Deus, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar o próximo. Como é que eu vou amar a Deus e amar o próximo se eu estou morto nos meus delitos, nos meus pecados? Como é que eu vou amar a Deus e amar o próximo se eu não tive uma experiência genuína com Cristo? Como é que eu vou amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vida, se eu não tive uma experiência genuína com Cristo? Se eu não nasci de novo? Como é que eu vou entregar? Como é que o meu coração vai estar rendido ao Senhor, se eu não experimentei de Deus essa experiência da regeneração? Que é aquela coisa maravilhosa que você diz: não quero mais o mundo, não quero mais pecar, eu quero andar em santidade, eu quero viver com meu Deus, eu quero amar o meu Deus, eu quero viver para minha família, eu quero viver para Deus. Como eu vou dizer? Como eu vou amar a Deus? Como eu vou amar o imigrante? Como eu vou amar o próximo se eu não tive uma experiência profunda? É isso que Jesus quer dizer ao escriba: olha, você não está distante do reino, mas ainda estava distante. O que Jesus quis dizer para ele? Olha, você precisa conhecer o reino de Deus. Reconhecer o reino de Deus é reconhecer que Jesus veio de Deus. Capítulo 12, 35 ao versículo 37. Como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é o filho de Davi? Viver o reino de Deus é reconhecer que Jesus veio de Deus. É reconhecer que não há outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A raiz do avivamento é viver o reino de Deus. O reino de Deus é uma expectativa presente que nos faz arrepender todos os dias. O reino de Deus é uma expectativa presente que nos faz olhar para Deus. É uma expectativa presente que traz nas nossas vidas a concepção do pecado e a destruição que o pecado pode fazer com as nossas vidas. O reino de Deus é uma percepção futura, porque você pensa que você vive Jesus hoje, mas você viverá Jesus eternamente. Você pensa: vivo Jesus hoje, mas Jesus será a minha realidade por toda a eternidade. O reino de Deus é presente, o reino de Deus é futuro. O que Jesus quis dizer para o escriba foi isso. O escriba entendeu o que é amar a Deus, o que é amar o próximo. Por quê? Porque ele já, no Antigo Testamento já estava escrito isso. É como assim dissesse: ah, Senhor, ok, that's ok, já está escrito lá no Antigo Testamento. Só que no final Jesus vem, ó. Ah, é? Já está escrito? That's ok? Então entenda, para você viver aquilo que está escrito lá, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, você precisa nascer de mim, você precisa nascer das minhas entranhas, você precisa ter um segundo nascimento. Ah, é? Está escrito, mas para que você viva isso que está escrito, você precisa se render diante de uma graça poderosa que vem e te revela o Salvador, que te revela que Jesus Cristo é o Senhor, que te revela que não há outro Deus, não há outro a quem eu devo adorar. Praticar isso tem como pressuposto o entendimento que Ele é Deus e não há outro além dEle. Não há outro além dEle. E o texto termina dizendo que ninguém mais interrogou Jesus.
Ninguém mais teve coragem de dizer nada para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer a última coisa. Não adianta você lutar contra o pecado. Não adianta você lutar contra as suas limitações, se você não teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. Essa luta vai ser muito cansativa. Essa luta vai ser desigual. Essa luta vai ser desumana. Essa luta vai ser uma luta de sangue. Que o Espírito Santo de Deus hoje faça a obra de regeneração que precisa ser feita. Que a gente nasça para Deus. O nosso nascimento realmente tenha sido de Deus. Que a nossa vida tenha tido uma experiência real. Assim como aquela de Paulo. Uma experiência real. Quando os seus olhos são abertos. Uma experiência real. Quando Deus tira as escamas. Quando Deus tira a cegueira espiritual. Quando Deus te coloca no seu coração uma profunda tristeza. E entenda uma coisa, arrependimento, avivamento, não é simplesmente confessar, mas arrependimento é quando você vira para o outro lado e não faz mais aquilo que você estava fazendo. Se nós estamos fazendo aquilo que ainda desaprova Deus, mas nós estamos pedindo perdão sempre. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu faço uma coisa e amanhã eu digo, Deus, me perdoa. Depois eu torno a fazer aquilo de novo e eu digo, Deus, me perdoa. E a vida continua sendo assim. Eu faço e peço perdão. Faço e peço perdão. E eu não deixo aquele pecado. Então eu não me arrependi diante de Deus. Arrependimento genuíno é quando você diz, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quero mais isso para a minha vida, não quero mais isso para a minha história. E a minha vida muda de rota, muda de direção. Aí eu posso dizer, nasci de novo, me arrependi dos meus pecados. Mas enquanto eu estiver pedindo perdão, religiosamente pedindo perdão, aí eu vou e faço de novo, peço perdão, faço de novo, e eu não mudo. Eu preciso de um arrependimento genuíno do Senhor. E que eu largue aquilo e mude de direção. Mudar. Quando perguntarem para você o que é avivamento, você diz, baseado na palavra de Deus, avivamento é mudança de rota. Avivamento é mudança de rota.